Olá, povo amado do Senhor, graça e paz para todos. Quero compartilhar com uma palavra que o Senhor falou no meu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16 e o versículo 24. E o tema dessa mensagem é negue a si mesmo. É necessário negar a si mesmo. Jesus deixou bem claro que para segui-lo é preciso que a gente venha renunciar, estarmos dispostos a abrir mão dos nossos desejos, dos nossos interesses próprios. Amém? Vamos fazer aqui uma oração, pedir ao Espírito Santo de Deus que venha falar aos nossos corações. Meu glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus, Pai, que eu entre em Tua presença, para Te engrandecer, Pai, para glorificar o Teu santo e poderoso nome. E quero, Pai, Te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que irás fazer. E eu Te peço, Espírito Santo de Deus, se faça presente em nome de Jesus e venha falar aos nossos corações e abra o nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glórias a Deus. Amém, meus amados irmãos. Então, meus amados, aqui nessa palavra do Senhor, no versículo 24, o Senhor diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui nesse versículo diz algo que é muito importante, que para seguirmos a Jesus, temos que renunciar à nossa própria vida, o nosso próprio querer, o nosso próprio desejo. Renunciar a si mesmo é negarmos a nossa própria vontade, o nosso querer, para que o propósito de Deus venha a ser cumprido na nossa vida. Veja que ele disse aqui: se alguém quiser-me seguir-me, se alguém quiser-me seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Veja que ele não obriga também ninguém a seguir, mas ele te faz uma pergunta: ei, por aí, tem alguém que queira me seguir? Então, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém? Ele, o Senhor Jesus, ele passou por isso. Ele também teve que renunciar à sua própria vida, renunciar à sua própria vontade para realizar a vontade de Deus. E isso que ele nos pede, ele tem a certeza que podemos fazer. E isso porque ele teve que fazer essa escolha para poder se cumprir o querer de Deus, a vontade de Deus na vida dele e nos trazendo uma possibilidade de fazermos na nossa vida.
de se cumprir o querer de Deus na minha vida e na sua vida e na vida de todos nós. Mas é preciso que a gente venha renunciar os prazeres carnais, os desejos pecaminosos para seguir ao Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Seguir a Jesus, renunciar à sua própria vontade, não é algo fácil, mas é algo necessário. Temos que fazer e somos capazes de fazer, porque o Senhor, Ele não ia nos impor algo que a gente não pudesse cumprir, que a gente não pudesse fazer. Lembra do que Ele disse com os fariseus? Vocês, fariseus, que colocam fardos pesados para os outros carregar, aonde nem vocês mesmos carregam. Ele jamais ia lhe pedir, ia me pedir algo que a gente não pudesse realizar, que a gente não pudesse fazer. O Senhor Jesus, Ele passou por isso. Ele renunciou à sua vida para cumprir o propósito de Deus, para cumprir com o seu ministério aqui na terra. E não é diferente nem comigo e nem com você. Temos que renunciar à nossa vida, à nossa vontade, o nosso querer para obedecer ao Senhor Jesus. Mas isso não é algo pesado que a gente não possa suportar. E muitas vezes, meus amados irmãos, temos que renunciar não só à prostituição, não só às drogas, não só ao alcoolismo, não só o adultério, não só o egoísmo, não só o orgulho, não só a azareza, mas temos que renunciar àquilo que aparentemente é bom para as nossas vidas. Às vezes, a mocinha tem que renunciar o namoro, porque não é aquela pessoa que vai fazer bem a ela. Muitas vezes temos que renunciar o emprego, porque não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. São muitas coisas. Servir e seguir ao Senhor tem os seus mistérios. Muitas vezes precisamos perder para poder ganharmos. Mas temos que ter a sensibilidade, temos que estar disposto a obedecer à voz de Deus, ainda que essa voz não seja algo que nos agrade naquele momento, mas mais tarde, com certeza, a gente vai ver que o Senhor tinha razão, que Ele estava certo, porque Deus não erra, Deus não falha. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo que vamos falar, antes mesmo da gente pronunciar aquilo que vamos dizer. Mas o Senhor, Ele já sabe. É Ele quem nos conhece no mais profundo do nosso íntimo. Então, por isso, Ele sabe de tudo aquilo que não serve para mim e nem para você.
O que temos que fazer é renunciar à nossa vida, o nosso querer, o nosso desejo, que muitas vezes são desejos maus, mas que a gente está pensando até que são coisas boas, que são coisas certas. Vamos aprender a confiar em Deus, a colocar a nossa vida nas suas mãos. Vamos renunciar à nossa vida carnal e vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Como é feliz aquele que teme a Deus. Amém, meus amados irmãos. Vamos confiar no Senhor, porque seguir a Deus temos que estar disposto a renunciar a si mesmo para servir a Deus. Levar a cruz. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo 3,12. Então vamos passar por muitas coisas. Vamos ser seguidos, perseguidos, mas vamos servir a Deus. Vamos seguir ao Senhor Jesus, renunciando à nossa própria vontade, para que a vontade do Senhor venha a ser realizada na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala das muitas perseguições e sofrimentos que ele enfrentou. E ele diz a Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra, Icônio e em Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Segundo Timóteo 3, versículo 10 e o versículo 11. Amém, meus amados irmãos? Então, vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo. Ele passou por muitas coisas, por muitas lutas, mas ele aprendeu a viver todos os momentos da sua vida. E ele diz aqui que as perseguições que ele suportou, mas de todas as coisas o Senhor os livrou. Então vamos enfrentar o pecado. Vamos enfrentar renunciando à nossa vontade, o nosso desejo pecaminoso, para que o propósito de Deus venha a ser cumprido na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele sofreu muitas perseguições. O diabo, ele não para, ele não dorme, ele vai estar sempre trazendo algo para que você venha voltar atrás. Ele vai levantar seus inimigos para que você venha perder a sua paz, a sua paciência.
Perseguições se levantam de todos os lados, mas o propósito de Deus tem que estar dentro do nosso coração. A palavra do Senhor tem que ser a luz que ilumina a nossa caminhada, que ilumina a nossa vida, para que a gente venha seguir firme, renunciando à nossa vontade. É aquele desejo de voltar atrás e pegar tudo aquilo que você deixou um dia, quando você decidiu seguir ao Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, a palavra é bem clara. Não podemos voltar atrás. Aquele que coloca a mão no seu arado e olha para trás, o Senhor diz que ele não tem prazer na alma dessa pessoa. Então, meus amados, de uma vez que você decidiu no seu coração renunciar a si mesmo para seguir ao Senhor Jesus, siga em frente, faça como o apóstolo Paulo fez e outros homens de Deus e mulheres que estão aqui com seus nomes escritos, que enfrentaram muitas lutas, muitas adversidades, mas renunciou, enfrentou, se livrou com a ajuda de Deus de todas as coisas, porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Amém? Vamos renunciar à nossa vontade, vamos nos esvaziar de nós mesmos, porque para nos encher de Deus, nós temos que nos esvaziar do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso achismo. Amém? Vamos tirar do nosso coração esse desejo carnal que ainda nos atrapalha. Isso é um processo, é algo diário. Todos os dias nós vamos vencer uma batalha aqui, nessa terra dos viventes. E é o que não vai faltar. A vida é feita de renúncia. Todos os dias tem algo para a gente renunciar. O diabo vai estar sempre colocando os banquetes, os pratos, para a gente sentir o desejo de comê-los. Mas a gente já está apto. Temos a ajuda do Espírito Santo para renunciar àquilo que não convém para um seguidor do Senhor Jesus. Temos que aprender a viver essa vida de renúncia ao nosso próprio eu. É muito fácil a gente lutar contra o irmão. É muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, mas é muito difícil a gente apontar o dedo para nós mesmos. A gente arrancar do nosso coração, da nossa mente, aquilo que não agrada a Deus. Mas não estamos sozinhos. Existe aqui o Consolador para nos ajudar nessa caminhada, nesse processo que não é tão fácil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos vencer. Mas para a gente vencer, temos que vencer primeiro a nós mesmos. Tem que matar o nosso eu dentro de nós mesmos, a nossa vontade. Quando eu digo que sim, mas o Senhor diz que não, quem tem que prevalecer é o não de Deus, ou o sim de Deus e o não meu.
Se a gente lutar com todas as forças, força que eu falo não é do nosso braço, não é a força mental, mas é a força de Deus. É essa força que a gente encontra na palavra de Deus, que não estamos sozinhos, mas que é necessário a gente renunciar à nossa vontade, a gente se esvaziar de nós mesmos para poder Deus encher a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. É necessário. O que adianta, como diz a palavra, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria salvação? O que vai adiantar a gente ganhar muitas almas e a gente perder a nossa salvação? Por quê? Porque não renunciamos à nossa vontade. Seguimos a Jesus fazendo de conta para os outros que estamos até renunciando à nossa vontade. Mas estamos fazendo exatamente aquilo que o diabo quer. Enganando e sendo enganado. Mas a Deus ninguém engana. Tem uma passagem que diz assim, em Lucas 12 e o versículo 20, que o Senhor fala a um fazendeiro que ele trabalhava, só trabalhava. Você vê alguma maldade? Com os olhos humanos, você consegue ver se há uma maldade da pessoa trabalhar de dia e de noite e dia, só enchendo seus celeiros, aonde já não tem mais nem lugar para guardar, mas ele continua trabalhando. O que é que Deus diz sobre isso? Deus diz assim, em Lucas 12, 20. Essa é uma palavra que a gente tem que estar sempre refletindo. Sempre refletindo. Porque o diabo nos engana. Ele nos engana, a gente fazendo a coisa certa aos olhos humanos, aquilo que é justo, correto, mas algo que está lhe afastando de Deus. Algo que Deus não quer para a sua vida. Nessa passagem, o Senhor diz assim, mas Deus, olha, eu vou repetir, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? É forte, mas é uma palavra que temos que refletir, mesmo quando estamos fazendo a coisa certa. Isso está me distanciando de Deus? Está me afastando de Deus? O Senhor diz aqui, louco, se hoje te pedir a tua alma,
o que tu tem preparado e para quem será? E essa pergunta eu vejo que Deus diz assim, não é para mim, mas para quem será? Temos que estar atento. Temos que pedir a Deus a visão espiritual, que Ele venha nos revelar. Todos os dias temos que pedir a Deus, Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? É isso aqui é a sua vontade? E Deus vai falar ao nosso coração. E você vai refletindo na palavra de Deus. E você vai aprendendo que renúncia não é só de pecado, não é só de uma vida errante, mas que também é algo que é bom, algo que é correto diante dos homens, mas não é diante de Deus. Não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Ou não é da forma que estamos fazendo. Às vezes fazemos algo com um certo exagero. E Deus diz, espera aí, calma. Sou eu que supro a sua necessidade. Mas, meus irmãos, nós seres humanos, nós temos esse hábito de achar, eu digo assim, uma ousadia de achar que somos nós mesmos, com a força do nosso braço, que supre as nossas necessidades. Você já ouviu aquele ditado? Quanto mais você ganha, mais você gasta? Porque não para de aparecer com o que você gastar. Às vezes, é um propósito até de Deus, por determinado tempo da sua vida. Você dá uma carreirinha, mas chega o dia, o momento, que o Senhor diz, para, fui até aqui. E temos que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Porque, meus amados irmãos, às vezes vem por o ganhar dinheiro que o espírito da azareza entra nas nossas vidas. Outros é o espírito da miséria, não quer nada com a vida. Nada com exagero. Tudo na medida certa. Fazendo todas as coisas sem deixar as coisas que são importantes para a nossa vida. Como a palavra de Deus, como a sua comunhão com Deus. Amém? Não podemos permitir que a gente venha ganhar tantas coisas e perder a nossa salvação. Seguir a Jesus tem os seus mistérios. Para ganhar é preciso perder. E para ser cheio do Espírito Santo é preciso que a gente se esvazie. Não tem como andar com Cristo com o coração ocupado, muitas vezes cheio de adultério, de egoísmo, cheio de ódio, de orgulho, de amor às riquezas, com o coração cheio de idolatria, com o coração corrupto, invejoso, pensamentos imorais, cheios de contenda,
e de todas sortes de pecado. Não podemos, meus amados irmãos. Deus nunca vai permitir que o Espírito Santo habite no coração sujo. É preciso que a gente venha se esvaziar de si mesmo para poder o Senhor encher a gente do Espírito dele. Não podemos fazer como aquele jovem rico que escolheu as suas riquezas do que seguir ao Senhor Jesus. Ele não se permitiu se esvaziar, fazer uma mudança na vida dele para poder seguir e servir ao Senhor Jesus. Temos que refletir todos os dias na nossa caminhada. O que eu estou fazendo? Está agradando a Deus? Vamos refletir na palavra de Deus. Vamos pedir a Deus que nos ajude a nos esvaziar de nós mesmos, para que as suas promessas sejam cumpridas nas nossas vidas. Amém. Aqui, meus amados irmãos, eu deixo essa palavra e que cada um de nós venha refletir nas nossas vidas. O que eu estou fazendo agrada a Deus? Temos que ter essa preocupação. Se realmente temos agradado a Deus da forma que estamos vivendo. É muito fácil a gente renunciar a gente mesmo. A gente renunciar à vida do outro. Mas é difícil a gente renunciar à nossa própria vida. Agora a gente dá ali o palpite, que é isso que eu quero dizer, dizendo o que o irmão tem que fazer, o que ele tem que renunciar na vida dele, é fácil. Agora você olhar para dentro de si, ouvir a voz de Deus e você obedecer, não é fácil. Quando esse desejo, essa vontade vai contra o seu desejo. Mas vamos desejar estar no centro da vontade de Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga o Senhor Jesus. Amém? Vamos pedir para que Ele venha nos encher com o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ter força para fazer a própria vontade de Deus. Quando o desejo de fazer a vontade de Deus for maior do que fazer a sua vontade, aí tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo na nossa vida. Quando a gente entender que somos dependentes de Deus, tudo vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque vamos estar fazendo a vontade de Deus. E o Senhor vai se agradar de cada um de nós e vai nos ajudar nessa caminhada, tomando o nosso fardo, que é pesado, e entregando o fardo dele, que é leve e que é suave. Tome a sua cruz
e siga o Senhor Jesus. Você não vai estar só em momento algum da sua vida, porque Ele está contigo. Ele é o maior interessado em cumprir o seu propósito na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Mas temos que pedir ao Senhor, como diz aqui esse louvor: tira tudo de mim, meu Pai, me quebra e me refaz um vaso novo. Amém? Ele é o oleiro. Oh, glória a Deus, me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Vamos nos colocar na mão do Senhor. Amém? Vamos deixar que Ele venha nos moldar segundo o teu querer, segundo a vontade dEle. Vamos pedir a Ele que transforme a nossa mente, o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém, povo amado do Senhor. Aqui eu termino essa palavra e vamos fazer uma oração. O Espírito Santo, Ele é o maior interessado em trazer a revelação dEle ao seu coração. Amém? Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas vaso, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor, a te servir. Nos ajuda a te seguir, Pai. Nos ajuda a depender totalmente do Senhor, Pai. Nos ajuda a renunciar a nossa vontade, o nosso desejo, Pai, para realizar a tua vontade, o teu desejo. Nos ajuda a carregar essa cruz, Pai, que o Senhor diz que é leve, que é suave. Oh, Pai amado, Pai querido, meu glorioso Deus Todo-Poderoso, Pai, coloca no nosso coração o desejo verdadeiro, Pai, de renunciar o nosso eu, a nossa vontade, Pai, para ser dependente de Ti, totalmente dependente, Pai, de Ti, Senhor. É tudo o que queremos, Pai. É tudo o que queremos, Pai, é que o Senhor ache graça na nossa vida. Nos ajuda. Sozinho, Pai, não conseguiremos, mas com a Tua ajuda, Pai, sabemos que chegaremos, Pai, a satisfazer o desejo do seu coração, porque a Tua palavra diz que não foi nenhum de nós quem te escolheu, mas que o Senhor nos escolheu primeiro. E queremos aqui, Pai, te agradecer pela tua escolha, Pai. Queremos, Pai, te dizer muito obrigada, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada porque um dia nos escolheu, porque carregou a sua cruz, Pai, levando os nossos pecados. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração e de toda a minha alma, por tudo que o Senhor tem feito. Meus amados irmãos, curta essa mensagem. Se ela falou ao seu coração, vamos compartilhar para que outras pessoas possam ouvir, para que vidas possam ser transformadas. Amém? Para que o desejo de renunciar à sua vida venha fluir nos nossos corações, no coração de todos aqueles que ouvir essa palavra. Amém? Um cheiro no coração de vocês.
e fiquem todos com Deus. Amém? Nunca se esqueça que vocês são um vaso de valor. Um cheiro no coração.